Fala galera, beleza? Sábado movimentado no Grêmio. E não é que ele tinha razão? Escuta só. Agora nós temos 10 dias aí pela frente para a gente poder trabalhar e pensarmos no próximo adversário. Como todo mundo secou a gente hoje, durante a semana é a nossa vez de secar os outros adversários. Durante a semana é a nossa vez de secar os outros adversários. Durante a semana é a nossa vez de secar os outros adversários. Então, gurizada, pois é, o Grêmio teve uma sorte muito grande já nessa rodada, nesse final de semana, porque o Vasco perdeu, o Londrina perdeu e o Bahia empatou. E com isso o Grêmio se mantém em segundo lugar no Campeonato Brasileiro da Série B, com 53 pontos, à frente do Bahia com 52, que poderia ultrapassar o Grêmio. E aí abrir uma vantagem de 8 pontos do Londrina. A partir de agora, a gente consegue trabalhar um pouco mais sobre o Campeonato Brasileiro que se espera, já que o Grêmio tem um jogo importante contra o Sampaio Corrêa, que é um time que tem 37 gols na competição marcados, assim como o Grêmio, e nunca perdeu lá no Maranhão. Difícil, né? E a gente vai falar também um pouco sobre as eleições. O que movimentou as eleições? Pois é. E aí, Odorico, Guerra, Darley, será? E pode ser que tenha uma reviravolta na chapa do Guto Peixoto, que é o candidato da situação. Deixa eu te contar. Vem junto comigo, dá o like, se inscreve, ative as notificações. Aqui, ó, MrJack.bet, casa de apostas, o link está na descrição. Vai lá, se cadastre, jogue, participe, brinque. Faça suas apostas, não use muita grana não. Faz um pouquinho, pode jogar R$ 5, R$ 10. Vamos brincar, porque é isso que é o importante, né? A gente se divertir. Deixa eu falar para vocês então, porque o Bahia acabou favorecendo o Grêmio, né? Ele acabou empatando, a rodada toda foi a favor do Grêmio e agora, mais uma vez, a estrela do Renato brilha e deixa o Grêmio mais próximo ainda de subir para a primeira divisão o quanto antes. Basta conseguir pontuar já contra o Sampaio Corrêa. O Grêmio deve ir com um time misto para jogar lá, porque o Renato já preparou o time para ser trabalhado para jogar contra o CSA no jogo, que é o retorno na outra terça-feira, já no mês de outubro. Então, algumas coisas estão encaminhadas, o Renato deu aquela folga para todo mundo, ele também tirou sua folga. Eu vou deixar o vídeo por aqui no final desse aqui para vocês assistirem. Aí vocês assistam lá quando eu trago as notícias e informações sobre a folga que ele deu, por que ele deu, ele dando explicação qual era a ideia do Renato para o time do Grêmio nesta semana, por conta desse feriado, dessa folga, não feriado, né? Mas que poderia ser um feriadão para eles. Ele, pelo menos, tirou 3 dias e os jogadores 2. Vamos lá, para a gente poder explicar um pouco mais a respeito das eleições, que muito torcedor está em dúvida, minhas redes sociais, meu WhatsApp está bombando, todo mundo querendo entender por que as eleições acabaram, como é que acabou, por que aconteceu, o que vai acontecer agora. Então deixa eu explicar um pouquinho para vocês, mais ou menos por cima, como funciona. Essa eleição foi para o Conselho, que teve agora, e os candidatos, né, as chapas que foram se lançaram para o Conselho, elas tinham que ter 15% de votos, né, que é a cláusula de barreira chamada. O que é o 15% dos votos? 15% dos votos votados no dia da eleição. Ou seja, teve mais de 12 mil votos e a cláusula de barreira hoje era de 1.937 votos. Com isso, das 8 chapas, a chapa número 1, que é composta pelo Darley, que foi lançada por ele, atingiu 2.506 votos, 19,42%. Ela elegeu 46 conselheiros e colocou 9 suplentes. A chapa do Odorico, que é a número 7, fez 22,92% dos votos, 2.967, 54 conselheiros e 11 suplentes. A chapa número 8, do Alberto Guerra, fez 21,49%, 2.773 votos, 50 conselheiros e 10 suplentes. Ah, mas e as outras chapas, Léo? As outras 5 chapas, o que aconteceu? Pois é, a chapa número 2, que é representado, a representante é o Guto Peixoto, que é da situação, que é a chapa do presidente Romildo Bolzan. Ela fez 6
2,46% dos votos, 834. O que isso significa? É um recado do torcedor, é um recado do associado, um recado de todo mundo que não quer essa diretoria nessa próxima gestão, não quer que façam parte dessa nova gestão. E isso é uma coisa muito importante para todo mundo entender. Eu venho falando nos vídeos, venho falando nas lives, em programas de rádio que eu participo. A galera tem que saber quem apoia quem para não entrar com as mesmas pessoas no próximo mandato. Ou seja, não adianta tu ter um Guto, Peixoto e o Romildo como candidatos, como eleito, se eles têm o pessoal do conselho administrativo deles fazem parte. Então, assim, tudo tem uma mescla aí, uma mudança, uma situação de coligação de pessoas que acabam montando as chapas para poder se tornar mais forte e continuar comandando o Grêmio. O que vai mudar é a cabeça da pessoa, porque o Grêmio é um sistema presidencialista. Assim como eu fiz uma entrevista com o Guerra, que eu gostaria que vocês assistissem, vai ficar aqui no final, para vocês entenderem mais ou menos qual é a ideia do que ele pensa, e eu vou fazer uma nova entrevista com ele daqui a alguns dias, depois da eleição, que vai ser dentro do Grêmio. Por quê? O que eu quero dizer? O próximo passo agora, essas 5 chapas que não conseguiram atingir os 15% da cláusula de barreira, elas podem se juntar e lançar um candidato na eleição do Conselho, que agora tem dentro do Conselho do Grêmio, tem 300 pessoas, eles agora têm que atingir 20% dos votos para poder ir para o pátio, chamada pátio, ir para a rua, entendeu? Então, correr atrás de voto dos associados para se tornarem presidentes. O Dorico e Guerra certamente vão para o pátio. Eles estão com 54 conselheiros. O Dorico, o Guerra tem 50, certamente eles vão atingir 20% dos votos, né, que são 300, 20% de 300 ali, eles provavelmente vão atingir esses votos para ir para a rua. Então, o que pode acontecer? O Guto não está descartado, ele até não quis dar entrevista hoje, mas ele deve trabalhar numa ideia de que se ele juntar todas essas chapas, eles podem chegar muito forte. Esse número aqui ele é muito maior do que o Odorico, que fez 22,92% dos votos. A soma dos votos deles dão muito mais. Então, a galera tem que ficar ligada que existe uma possibilidade de ter um outro lançamento, uma outra chapa, quer dizer, a união dessas chapas, essa coligação, e eles lançarem o Guto como dentro do conselho como presidente para ir para a rua, atingindo a cláusula de 20%. Porque o Guto faz parte da situação e ainda tem 150 conselheiros, mais ou menos 70 conselheiros são da chapa do Romildo, de quando o Romildo entrou. Ou seja, então ele tem 20% para ir para tentar tirar, se candidatar e ir para a rua para conseguir ser presidente, ir para cima do associado e tentar ser ser presidente. O que isso pode acontecer? Ele mudar a sua proposta de trabalho, mudar a sua proposta, o seu planejamento, o seu projeto e convencer esses sócios de que as coisas possam ser diferentes com ele, mesmo ele sendo a situação. Isso já aconteceu algumas vezes. Então, não se surpreendam se acontecer algo dessa forma. E por outro lado, o Danley pode ser o cara decisivo nessa eleição, porque até então a gente sabia que ele ia apoiar o Guerra. E neste momento ele criou a chapa dele com pessoas totalmente fora do Grêmio, que não eram conselheiros, que não tinham envolvimento com o Grêmio, e ele conseguiu colocar 46 novas pessoas. Ou seja, ele tem duas situações. Ele pode entrar junto com o Guerra e ser fortemente candidato Guerra a presidente e tomar conta do que as propostas são muito parecidas, o Danley falou isso em entrevista, e ao mesmo tempo ele pode entrar sozinho. Ah, Léo, mas o Danley está concorrendo ao senador, a senadora estadual, a deputada estadual no Rio Grande do Sul. Não importa, estadual ou federal, já nem lembro mais. E aí, não importa. Se ele vê que as coisas não vão acontecer para ele, que vai ser nesse final de semana, ele pode, no próximo final de semana, ele pode se lançar candidato a presidente do Grêmio. Por que não? E ele sim
é um cara que certamente vai fazer uma mudança geral dentro da eleição do Grêmio, porque praticamente, vou trabalhar num número aqui assim, ó, de 70% da torcida do Grêmio que é alguém diferente. E o Danley chegando pelo seu histórico, pelo seu gremismo, sua representatividade, ele pode fazer algo de diferente. Porque ele entrou para o conselho sozinho. Ele botou gente nova. E a galera quer renovação, a galera quer novidade, quer coisas novas no Grêmio. E não sempre os mesmos. Que é o que está acontecendo com o Dorico, que ele está usando, que ele vai ter apoio de algumas pessoas que estão no Conselho Administrativo hoje. O Guerra também está dentro de algumas pessoas hoje que apoiam ele. O Romildo, que é o presidente, também tem o apoio de alguns, e isso muda completamente de visão, porque o Danley vai chegar sozinho. Então ele vai ter que montar o seu conselho, vai ter que montar a sua ideia, a sua proposta e apresentar para o torcedor. Certamente seria uma reviravolta por completo dentro das eleições do Grêmio até para o próximo triênio. Eu acho que a galera tem que começar a entender um pouco mais sobre isso. Então, ou seja, na próxima eleição, dentro do Grêmio agora os conselheiros decidindo quem são os possíveis candidatos a presidente que vão ser lançados, se eles vão atingir a cláusula de 20% para poder ir para a rua e sim ter a eleição para exatamente ser definitiva como presidente do Grêmio, que será em novembro, assim que acabar o Campeonato Brasileiro da Série B. Com certeza o Grêmio vai estar já na Série A em 2023. Após esse término do campeonato, o Grêmio já vai ter atingido os pontos para poder subir e estar na Série A em 2023. E aí as eleições vão falar por si. Beleza? Tentei explicar para vocês um pouco do que aconteceu. Chegou, dá o like, se inscreve, ativa as notificações, compartilhe o vídeo com amigos. E não esqueçam, tá por aqui, assista aqui e acompanhe a gente. Eu volto.